Hoje vamos considerar o patriarca Abraão, o pai da fé, o pai dos fiéis, como diz o título do estudo de hoje. Primeiramente, nós vamos ver o chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, dos versos 1 a 3. O Senhor estava chamando a Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e será tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor estava chamando Abraão: venha trabalhar comigo, venha comigo, eu tenho um plano para você. Mas para isso ele tinha que deixar os seus negócios, ele tinha que deixar os seus parentes, ele tinha que deixar os seus amigos, as suas propriedades físicas. Ele podia sair com o seu gado, mas ia se tornar nômade. Alguém que estava estabelecido agora ia se tornar nômade. Venha comigo. Venha trabalhar comigo, que você vai ser uma bênção para todas as nações. O que era isso, irmãos, a bênção para todas as nações? Era uma profecia acerca do Senhor Jesus Cristo, que nasceria na descendência de salvação. Um chamado desse, irmãos, é uma coisa que deve fazer você ficar muito preocupado. Sair da minha terra, sair da minha parentela, deixar meus amigos, deixar meus negócios, ir para um lugar que eu não sei qual. Qual a resposta de Abraão? Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ainda penso, irmãos, nessa idade, quem sabe nessa idade, Abraão estava pensando na sua aposentadoria, não estava pensando num plano assim, um plano para sair para um lugar que ele ainda não sabia qual, porque Deus havia ordenado. Veja no texto de Hebreus, irmãos, lá no capítulo 11, que fala dos heróis da fé, o que é dito acerca de Abraão. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. E o verso 10 diz assim: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. O Senhor estava falando para ele sair, e ele saiu porque ele tinha confiança no final. Ele tinha confiança no que deveria acontecer. Ele estava agora depositando os seus tesouros no céu, não na terra. Estava depositando o seu tesouro no plano de Deus. A nossa lição diz da seguinte maneira: esse foi um grande evento transformador na vida para Abraão e sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé a ser encontrada em toda a Bíblia. Nós não vemos, irmãos, Abraão, ainda nesse momento ele chamava-se Abrão, argumentar com Deus, falar: escuta, mas para que é que eu tenho que sair? Para onde é que nós vamos? Diga onde nós vamos. Diga para onde eu quero ir, eu tenho que ir. O que eu vou fazer lá? Qual é o teu plano? O que nós vamos construir lá? Nós vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer algum negócio? Mas não, irmãos. Pela fé, Abrão saiu sem saber para onde ia. O que o apóstolo Paulo fala, irmãos, acerca dos crentes? Acerca dos cristãos, agora, acerca dos cristãos. Gênesis 3, 6 e 7 e Gálatas 3, 29. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, Gálatas 3, 6 e 7 e Gálatas 3, 29, os cristãos são herdeiros de Abraão. Veja, irmãos, o texto da lição. Pela graça divina somos herdeiros de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé
é que são os filhos de Abraão. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 7. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Gálatas 3, 29. Herdeiros, descendentes. Somos descendentes do pai da fé. Por que Paulo diz isso? Porque nós também devemos manifestar a mesma fé. Nós devemos ter uma fé inquestionável nos planos de Deus. Uma fé inquestionável na palavra de Deus. Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o negócio de Deus, irmãos, como eu tenho dito? É pregar o evangelho, é buscar pessoas, salvar pessoas. E nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Abraão, herdeiros, descendentes de Abraão. Sabe, irmãos, que maravilha nós podemos entender isso pela fé. Somos descendentes, somos herdeiros do pai da fé, daquele que manifestou fé total no plano de Deus e depositou seu tesouro no céu. Não pensou no seu tesouro na terra. Quando ele estava lá, quando Deus o chamou, ele tinha tesouros na terra, ele tinha amigos na terra. Mas o Senhor queria que ele tivesse tesouros no céu. E o que ele via? Hebreus 11, verso 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Essa cidade, irmãos, essa cidade no céu, é que ele esperava. Lá é onde ele estava depositando a sua vida, é onde ele estava depositando o seu tesouro. E assim deve ser conosco, irmãos. Devemos pensar no plano de Deus e depositar os nossos tesouros, depositar a nossa vida, os nossos recursos, os nossos talentos, no plano de Deus, que é salvar pessoas, para estarmos naquela cidade onde Deus é o arquiteto e o construtor. Que Deus abençoe cada um de nós nas nossas decisões e na nossa fé.